Graças e paz, irmãos. Amém? Quem esteve na ceia pela manhã, grite aleluia. Quem não teve, fala misericórdia. Você estava onde, irmão? Eita Deus. A gente teve uma ceia tremenda, viu, irmãos? Hoje pela manhã. Muito poderosa. Deus é muito bom para conosco aqui. Fomos impactados com a sua glória, com a sua presença, com a sua palavra. E eu já estou pregando muito. Já é o terceiro domingo que eu estou pregando de manhã e à noite. E essa semana eu já tinha falado lá em casa, ó. Domingo vai ser vocês, vai ser outra pessoa aí. Só que eu caí na besteira de falar algo que estava no meu coração. Não, você vai ter que falar isso aí, lá na igreja. E Deus me deu as duas mensagens. Uma para amanhã e outra para a noite. Interessante que a da noite é continuação. Pela manhã, Deus nos deu a graça para falar sobre a soberba. Olha o tema, Abacuque, ó. Obadias 1:3. A soberba do teu coração te enganou. Só de ouvir você já arrupia, né? Você imagina o que foi. Aí agora, à noite, Deus me continuando. Não vai ser exatamente na soberba, mas vai pegar um pouco. E a gente vai falar sobre um tema muito, muito bacana. E eu queria que você abrisse 2 Timóteo capítulo 1. E o último versículo de 2 Timóteo capítulo 1. Segunda Timóteo capítulo 1, versículo 18. Paulo diz assim: rapaz, automático, não precisa falar nada, o negócio estava. Eita glória. Tá Jesus, né? 1 Timóteo 1,18. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou em Éfeso. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te louvamos, ó Deus, por estarmos aqui diante da tua presença, diante da tua face. E nós queremos declarar nossa total dependência ao teu Espírito, Senhor. É pelo Senhor que nós estamos de pé. É pelo Senhor que nós estamos aqui nessa noite. É pelo Senhor que nós te louvamos. É pelo Senhor que nós clamamos e oramos a Ti. E é pelo Senhor que nós falamos da Tua parte. Por isso, Senhor, que o Teu nome seja glorificado nessa noite. E que Satanás seja envergonhado, humilhado e expulso de qualquer área das nossas vidas e desse lugar. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Espírito Santo tem total liberdade nessa noite de falar aos nossos corações. Glorifica o nome de Jesus. É a nossa oração. Diga amém. Tome assento, irmãos. Irmão, olha. A nossa situação, e eu me incluo, estou incluindo igreja, como igreja. Ela não é fácil, não. Ela é bem difícil, ela é bem complicada.
E uma das complicações é que o povo não conhece a Deus como deveria, o Deus que ele serve. É que o povo, muitas vezes movido por a sua própria soberba, seu próprio orgulho, não aprende de Deus aquilo que necessita para viver uma vida melhor, uma vida que glorifica ao Senhor. Ó, Deus já está agindo aqui na frente, já está operando, irmão. Vai dando glória aí. E aí a gente sofre por isso. Uma palavra muito simples, poderia ser o centro do texto, é a palavra misericórdia. Mas tu sabia que o crente não sabe lidar com a misericórdia, ele não sabe o que é exatamente a misericórdia? Às vezes ele pensa que misericórdia é ser caridoso. E não é isso não. Às vezes ele pensa que misericórdia é você sair fazendo bondade indiscriminadamente. Ah, eu fiquei comovido ali com a situação, vou fazer isso, vou ajudar. E não é bem assim. Não é. Aliás, não é assim. Eu estava vindo no carro com a minha esposa, e esse filme eu já vi muitas vezes, que ela estava falando, ela nem sabia o que eu ia pregar, e ela contou isso. Você sabia, querido, o que eu ia falar essa noite? Não. Pois é. Aí, até porque, né, eu tenho que guardar os meus segredos, né, minhas coisas. E ela pegou e falou assim: puxa, lá no Paranoá, essa semana, uma senhora pegou um morador de rua, colocou dentro de casa, irmã da igreja, e ele assassinou ela. Você acha que essa é a primeira e a última vez? Eu já ouvi esse filme muitas vezes. Desde o meu tempo lá na Celândia, na década de 90, eu vi esse filme. As pessoas não entendem o que é misericórdia. E elas pensam que misericórdia é você agir indiscriminadamente com qualquer um. E não é isso não, gente. Não é isso não. A misericórdia de Deus, ela trabalha com a justiça. E a misericórdia, ela é justa. E aí é que está o segredo. Você pega e fala assim: puxa, mas essa irmã fez uma coisa dessa, ela agiu com misericórdia, leva o homem para dentro de casa e o homem mata ela. Onde estava Deus para deixar uma coisa dessa acontecer? Pois é, gente, onde estava ela para não escutar Deus antes de fazer isso? Essa que seria a pergunta. Onde estava ela para escutar Deus antes de fazer isso? Existe uma parábola de Jesus, que é a famosa parábola do bom samaritano, que todos conhecem, que aquele fariseu chegou para ele, querendo, né? Ô Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou: olha, como é que tu interpreta a lei? Ah, amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus pergunta: quem é o teu próximo? E ele pergunta para Jesus, né, querendo experimentar: quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola do bom samaritano, que é o seguinte: um viajante descia de Jerusalém para Jericó, ou era de Jericó para Jerusalém? Não me recordo direito. Descia de um lugar para o outro. Eu acho que é de Jerusalém para Jericó, porque Jericó é a cidade mais baixa de Israel, se eu não me engano. Então, naquela viagem, ele foi roubado, espancado. E o texto vai dizer que ele ficou semi-morto ou meio morto. Meio morto, semi-morto, a versão fala semi-morto, meio morto. É situação bem difícil. E aí passou um sacerdote e não se meteu na questão, foi embora. Passou um levita e olhou também e falou: não, não é comigo não, e foi embora. Aí vem um samaritano, que é justamente a pessoa a qual eles discriminavam como judeu,
pegou o homem, levou para a estribaria, que é uma hospedagem. Estribaria não. Estribaria é coisa de animal, gente. Me ajuda aí. Estou pregando demais. Não é estribaria, não. Na realidade, porque o texto fala instalagem, né? Estalagem, que na realidade é uma hospedagem, é um hotel. É um hotel. Para nós hoje é um hotel. Levou para esse lugar. Cuidou das feridas deles. Usou o quê? Azeite e vinho, né? Que nós falamos hoje pela manhã. E falou assim, ó, eu te dou ainda um dinheiro, que precisar, aí você gasta para ele se recuperar. Ok. Aí as pessoas pegam essa parábola e acham, quando Jesus falou para fazer o mesmo com o próximo, acha que qualquer próximo eu tenho que fazer isso. E não é. E não é, crente. Acorda. E não é. E agora eu vou te esclarecer da seguinte questão. Existe um personagem nessa história que Jesus não fala diretamente a respeito dele, mas que fez parte dessa história, chamado ladrão. Chamado aquele que roubou. Aquele que espancou, aquele que deixou o homem semi-morto. Esse cara não está na história? Tá. Só não está diretamente, mas indiretamente ele está. É aí onde entra o mistério que o cristão não entende. O cara que espancou, o cara que bateu, o cara que deixou outro semi-morto, ele precisa de misericórdia também, não precisa? Só que antes da misericórdia, sabe o que ele precisa? Justiça. Justiça. O bom samaritano foi ao encontro da vítima, não do causador. Ele foi de encontro daquele que sofreu o problema, não daquele que causou o problema. E hoje a gente não consegue separar isso, não. A gente não consegue separar isso. Todo mundo é vítima. Todo mundo é vítima. Você chega no presídio, gente, todo mundo é inocente. Eu tive presidiário na minha família. Infelizmente, tive 2 que foi parar lá dentro. 2 dentro da família. Aí eu cheguei para um, os 2 se converteram e os 2 estão desviados. Os 2 se converteram lá dentro e os 2 estão desviados. Aí eu cheguei para um só brincando, falei, rapaz, lá dentro ninguém fez nada. Ele é tio, ficou rindo, falei, lá dentro todo mundo é inocente. Todo mundo é vítima. O samaritano a misericórdia foi plena para aquele que foi alvo da injustiça. Para aquele que foi o causador, o que ele precisa para alcançar a misericórdia é justiça sobre ele. Porque só a justiça sobre ele vai fazer ele cair em si, se arrepender e a misericórdia poder ser efetiva na vida dele. E aí é onde entra o nosso erro. A gente quer aplicar a misericórdia na vida de alguém que Deus está trabalhando para ela cair no arrependimento, através de uma justiça, de algo que vem sobre ela, que não é bom, mas é uma disciplina de Deus para o bem, para que ela alcance misericórdia. A gente quer cortar um atalho e meter misericórdia na vida da pessoa. Aí acontece essas coisas de manchete de jornal. Quem está entendendo diz amém. Que bom. Um dia Deus falou para Moody, vai lá no presídio, que tem um homem lá dentro que eu quero salvar. Aí ele falou, Senhor, como é que eu vou saber quem é esse homem que eu quero salvar? Quando tu chegar lá, tu vai descobrir, tu vai saber quem é. Aí ele chegou lá no presídio, falou, agora o que eu faço? Tem mais de 300 presos aqui dentro. Quem é o homem que Deus quer salvar aqui? O Espírito falou para ele, vai perguntando para cada um por que ele está aqui.
Perguntou primeiro, por que você está aqui? Ah, porque minha família me abandonou. O Espírito falou, não é esse. Você sabe que não é. Chegou para o outro, por que você está aqui? Ah, porque ninguém me ajudou, não tive apoio. O Espírito falou, não, também não é esse não. Chegou para outro que estava no cantinho e perguntou, por que você está aqui? Ele disse assim, porque eu errei. Deus falou, você achou o homem. Você achou o homem. Se a justiça de Deus, se a consequência dos nossos erros não nos levar ao arrependimento, a gente não alcança misericórdia, irmãos, da parte dele. Não adianta passarem a mão na nossa cabeça, alguém ser bonzinho e tal, e só estraga o processo. E às vezes a gente é especialista em estragar o processo. Tem coisa que às vezes eu vou ajudar uma pessoa, Deus fala assim, deixa, não mexe não. Deixa. Espera um pouco. Para você não estragar. O filho pródigo, irmãos. Muitos pais teriam ido atrás, não tinha? Ah, para aí, gente. Para aí. Hein, paizões, mãezonas, vocês tinham ido atrás. Vocês tinham ido atrás, sim. Não, tem que ir atrás do meu filho, eu tenho que encontrar o meu filho e trazer ele para casa. Mas foi uma decisão dele. Consciente. Responsável. Que ele tomou. E a melhor coisa é ele entender por ele mesmo que a decisão foi errada. Mas a gente tinha ido atrás. Muitos de nós tinham ido atrás. Vamos volta para casa e tal. Sai daqui, velho. Eu vim para bem longe. O texto diz que ele foi para um país distante. Sabe aquele filho que quer ver o pai de longe, bem longe, para não encher o saco dele, desculpa a expressão? Foi para um país distante. Aqui ninguém me perturba, porque lá em casa é uma encheção, é um aluguel no ouvido, larga esse celular, não sei mais o quê. Eu vou para um país distante e levo minha herança e lá ninguém me acha e ninguém me perturba. Aí a justiça vem. De que maneira? De que maneira que a justiça vem? Uma fome. Uma seca. A justiça é o meio pelo qual ele ia achar misericórdia. Você tem que entender isso, cristão. Ó, bate aqui, ó. Era o meio. Aí vem a fome. Aí acaba todo recurso. Aí ele fica sem nada. Aí ele vai comer com os porcos. Porque ninguém lhe dava nada. Ele vai ajudar lá o dono de porcos e comer do que os porcos comem. Quando ele está naquela situação, a ficha cai. A ficha cai e a misericórdia começa a trabalhar. Quando ele está naquela situação, sem ninguém, desamparado. O texto diz que ele cai em si, fala, meu Deus, na casa de meu pai há pão em fartura para os trabalhadores, e eu como filho estou aqui padecendo de fome. Voltar-me-ei para a casa de meu pai e direi, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores. Isso é arrependimento puro, isso é misericórdia pura, isso é graça pura, isso é transformação que só Deus consegue fazer na vida do homem.
E ele sabe muito bem como trabalhar com as pessoas para que isso seja produzido. Não queira ser melhor do que Deus. A gente quer ser melhor do que Deus. Ah, coitadinho. Ah, não sei o quê. Ah, vou levar para dentro de casa. Vai e mata a mulher. Gente, isso não é a primeira vez. Eu já vi isso acontecer com pastor. E não foi só... E o cara que ele levou para dentro de casa, o morador de rua, não matou, não foi só ele não, a esposa também. Ah, pastor, eu vou fechar o coração para as pessoas. Não, irmãos. Não. Não é isso. Não é por outro lado também. Mas é ter direção de Deus. Quando você começa a conversar e vê o espírito da pessoa, você vê que ali ela está se justificando. Ela está. Aí você dá a ajuda que pode dar e fala, Deus, está em tuas mãos. Não se envolve emocionalmente, porque você vê que a pessoa não está pronta. Eu fui para o evangelismo aqui, gente, é triste. Você pega no meio da rua, desviados da igreja. Morando na rua. Aí cita salmo para você, aí quer cantar corinho, aí se toma conta do culto, para dizer assim, ó, eu estou bem do jeito que eu estou. Aí você conversa com a pessoa. Por que você está aqui? Ah, pastor. Aí vai dar explicação, vai. Você fala assim, você precisa ir para casa de recuperação. Muda de conversa na hora. Muda de conversa. Aí você fala, isso aqui, não é, por enquanto, é só oração, não adianta, que não vai sair muita coisa aqui não. Infelizmente. Amém? Eita Jesus. Vai dando glória a Deus aí, crente. Aleluia. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, tem uma menina assim, de tantos anos, e tudo tá para mim adotar ela. Eu adoto ou não? Eu falei, Jesus, joga a bomba no meu colo. Eu que tenho que dizer? O que Deus falou para você? Ah, eu estou na dúvida. Então não faz. Porque você pode levar uma bomba relógio para dentro de casa. Olha a tua idade. Já passou dos 40. Imagina você velho sem força com alguém rebelde dentro de casa. Mas se Deus te falou, Deus assume. Mas se Deus não falou, não faça pela emoção, porque você vai se arrepender. Se Deus falar, vá em frente, filho. Adota, leva para dentro de casa, faz o que for. Se Deus falou. Mas se é emoção... Então vamos lá. Vamos começar a pregar, né? Prega aí, pastor. Paulo escreve a Timóteo aqui. Ele está nos últimos dias dele. Essa carta, às vezes, quando eu vou ler o último capítulo, tem uma vez que eu li, eu não consegui terminar de ler. Eu estava muito quebrantado, eu fiquei chorando, cara. Porque só é gente abandonando Paulo, deixando ele na mão, deixando ele sozinho no pior momento. Gente, olha. Então essa epístola é a última que Paulo escreve. É a última. E aí ele começa a falar a respeito de Timóteo. Ele possivelmente não veria mais ele, mas ele fala assim, olha, eu não esqueço de ti e não cesso de orar por ti noite e dia. Nossa, gente, coisa linda, gente. Que coisa linda. O cristianismo é lindo. O amor entre os irmãos é lindo. A oração que você faz por alguém, isso é coisa linda, isso é tremendo. O cristianismo... Se é que pode chamar de religião, porque eu não vejo o cristianismo como religião, mas é a religião mais linda, mais maravilhosa. É a única religião que aquele que é líder dela morreu
pelas pessoas. É a única que deu a vida pelos seus seguidores, para aqueles que creem nele. É lindo. O amor, o laço entre os irmãos. Isso é maravilhoso. Então ele vai conversando com Timóteo. Vai falando com Timóteo, dando recomendações para Timóteo. Quando chega nesse versículo que nós lemos, ele se refere a outra pessoa, que não é Timóteo. E ele fala assim: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Gente, a ótica, a forma como Paulo encara o evangelho e a vida cristã, ela é muito diferente de como muitas igrejas e muitos cristãos encaram o dia de hoje. É bem diferente. Por mais que ele fosse um apóstolo, por mais que ele tivesse sido bem-sucedido no seu ministério, por mais que ele tivesse feito coisas assim tremendas, extraordinárias, usado por Deus, um homem que a vida foi gasta, entregue completamente ao Senhor, em nenhum momento Paulo se julgava, e nesse próprio, aliás, em Filipenses ele vai dizer que não julgo ter alcançado, não julgo que já alcancei, que minha vida já está definida, não. Mas uma coisa é fácil, eu prossigo. Eu não paro, eu continuo até aquele grande dia. Eu persisto. Então não havia nenhuma jactância dele de já estar tudo resolvido, nem para ele mesmo. E isso, o que é isso? Isso é humilhação, isso é humildade, isso é dependência de Deus. Porque a partir do momento que a gente acha que já está tudo bem, onde é que está a minha dependência? Onde é que está a minha humildade para me botar a minha cara no pó e se arrepender? Onde fica? Então cada dia, Paulo vai dizendo, cada dia ele conquista, cada dia ele morre para si mesmo, para as coisas do mundo e avança no reino celestial. Então é assim que a vida e a caminhada cristã é assim. Quando você sai de um ponto e vai para outro, à medida que você aproxima desse, você fica distante daquele. Isso é matemática, isso é física. Se eu saio daqui e vou para cá, à medida que eu estou chegando aqui, eu fico longe de lá. Se eu sair do mundo para uma caminhada celestial, para caminhar com Deus, para ir para o céu, para morar com Ele, a partir do momento que eu saio, que eu me converto, que eu viro as costas para a velha vida, para a vida do pecado, para a vida miserável, para a vida escravizada por Satanás, para a vida do mundo, a partir do momento que eu viro as costas para Ele e começo a caminhar naquela direção, eu vou ficando distante daqui e mais perto de lá. Agora tem gente que parece que está numa esteira. Sabe aquela esteira de academia? Pois é. De que dia Paulo está falando? Dia do Senhor. Oh, gente, não é o sábado. Sinto decepcionar alguns, que não é daqui, graças a Deus. Não é o sábado. Paulo está falando. Nem domingo, nem dia da semana. Paulo está falando do dia de Deus. Do dia que Deus vai prestar as contas. Sabe, quando Hebreus fala, após a morte, sexo e juízo, então, esse é dia, é o dia do Senhor para mim, para quem foi, para quem partiu. O arrebatamento da igreja também é considerado o dia do Senhor para a igreja, para ele vir buscar. É esse dia, é o dia mais importante da vida do cristão, é o dia mais importante da vida do homem, da humanidade. É o dia que ele fecha os olhos, é o dia que Jesus volta, é o dia mais importante da nossa vida. E ele está dizendo, olha, eu espero, eu oro, a minha oração, a minha intercessão diante de Deus, para ti, Onesíforo, é que tu alcance misericórdia naquele dia.
Como nós precisamos da misericórdia. Como nós precisamos da misericórdia. Como nós precisamos da misericórdia de Deus. Aí você pode perguntar: ah, pastor, então como é que a misericórdia de Deus me alcançou, sendo que eu não mereço ela? Como é que a misericórdia de Deus me alcançou, sendo que eu não sou justo? Como é que a misericórdia de Deus me alcançou, sendo que eu sou imperfeito, pecador, faço coisas erradas e tudo? Ah, deixa eu te falar. A justiça de Deus para a misericórdia te alcançar foi cumprida. Ele não faz sem a justiça dele estar junto. Alguém pagou a tua dívida. Alguém levou os teus erros. A justiça tinha que ser cumprida, filho. A justiça, ela tem que ser cumprida. Não tem como escapar dela. Agora, quando eu entro debaixo da graça, quando eu entro debaixo da misericórdia, que é reconhecer a Jesus Cristo, aquele que pagou os preços do meu pecado, da minha iniquidade, da minha transgressão, de todos os meus erros, aí a justiça de Deus foi cumprida nele. O castigo que era para nós foi derramado sobre ele. A condenação que era minha foi derramada sobre ele. E pelas suas chagas eu fui livre, eu fui sarado, eu fui salvo, eu fui justificado, eu fui redimido em sua presença. Aleluia! Mas não existe misericórdia sem justiça. Entenda isso, não existe. Enquanto o homem não aceita a justiça de Deus, ele vai ter a justiça de Deus em Cristo, ele vai ter que enfrentar a justiça da vida para ele cair em si. É duro, mas é a verdade. Esse homem que Paulo está falando se chama Onesíforo. Parece nome de remédio. Mas não é. Ele começa a falar dele, versículos antes. Volta por 16 aí. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Ele começa a falar de Onesíforo. Porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas, das minhas prisões por causa do Evangelho. Irmão, Paulo está medindo misericórdia para um homem bom, para um crente justo. Você entende isso? Para um homem que tinha um nível de fé invejável. Para um homem que foi suporte ao maior dos apóstolos, ao apóstolo mais importante da igreja, que foi Paulo. Ora, não foi Pedro, a gente sabe que foi Paulo. Pedro foi para o gentil, Pedro foi para o judeu, Paulo foi para o gentil, gente. Mais da metade do Novo Testamento que escreveu foi Paulo. Essa construção em cima da pessoa de Pedro é do catolicismo, mas isso aí você faz o COA que a gente explica tudinho para você. Você fica, ó. Aqui não tem tempo para isso. Escola bíblica, se fosse escola bíblica. Mas Pedro foi importante, com certeza. Agora, Paulo é o homem das cartas que orienta a igreja. É o homem que instalou igrejas em vários continentes e escreveu as cartas, dando as diretrizes para cada uma delas. E essas cartas estão nas Escrituras. Foi o homem que Deus usou para fundamentar a doutrina bíblica da igreja. Foi Paulo. E Paulo está partindo agora, e Timóteo é um pastor que ele levantou em Éfeso, ele está dando as últimas instruções. E aí ele está fazendo recomendações de algumas pessoas. E aí ele vai falar desse homem aqui, ó. E sabe qual é o desejo dele? Ele fala assim, eu vou parafrasear o que estava no coração de Paulo. O desejo dele. Onesíforo é um homem santo. Onesíforo é um homem de Deus. Onesíforo é um verdadeiro cristão. Mas Onesíforo é carne. É um ser humano que pode falhar
e que falha como qualquer um. Onesíforo é uma pessoa que pode cair, que pode se perder, como qualquer um. Como eu, como você, como qualquer um. Se a misericórdia... Olha só, a gente vê pastores caindo em adultério, gente fazendo isso, fazendo aquilo. Sabe qual deve ser a nossa oração? Sabe qual deve ser? Senhor, não deixa a tua misericórdia sair de cima de mim, porque senão eu entro pelo mesmo caminho. Paulo tinha essa consciência que muitas vezes nós não temos. Nós fazemos é julgar. Ah, sabia, só podia ser. Só podia ser ele. Só podia ser ela. Então, Paulo tinha essa consciência. Ele é um homem santo, ele é um homem bom. Mas, Senhor, que a tua misericórdia não se aparte diante dele. E tu conceda, volta para o 18, que tu conceda misericórdia para ele. Naquele dia que ele estiver aqui na tua presença, a misericórdia esteja ali junto. Porque se ela não for conosco até o último suspiro, do que valeu? Do que valeu começar bem, fazendo e acontecendo e terminar ruim? Se o filho pródigo terminasse onde estivesse, ele ia pro inferno. Quando ele retorna, o irmão que não soube lidar com misericórdia, criticou, esse aí já voltou, o pai está fazendo festa, ou eu estou aqui o tempo todo e não tem festa para mim. O que não tem misericórdia é um reclamador. Tudo que ele vê, reclama. Falta misericórdia. Falta a soberba, tira a pessoa da misericórdia. Foi o que eu falei de soberba de manhã. Você não podia ter... Por que você perdeu, irmão? Para, irmão. Faz isso não. Se ele continuasse naquela situação, não tinha salvação para ele. Porque o pai vai dizer assim para o filho mais velho: meu filho, eu tenho que me alegrar, sabe por quê? Porque esse teu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Glória! Então o importante foi como ele terminou. Ele terminou de volta. Ele terminou na casa. Ele não terminou lá. Ele terminou na casa. Então Paulo está pensando no término. É no fim. Gente, isso tem que nos humilhar, gente. Isso tem que nos quebrantar. Isso tem que nos fazer mais crente. Isso tem que nos levar para a presença de Deus, sabe? Humilhados. Isso tem que fazer a gente levantar a mão para o Senhor e falar: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Igual aquele publicano lá na oração. O outro, Jesus diz que o outro, ele orava dele para ele mesmo. Já viu gente orar dele para ele mesmo? Fica apresentando as qualidades diante de Deus, fica apresentando um currículo diante de Deus, fica colocando palavras bonitas diante de Deus, fica querendo impressionar a Deus, está orando de si para si. Mas o publicano falava assim: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Tem misericórdia. Lamentações 3. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Aleluia. Elas se renovam a cada manhã. Se hoje você abrir os olhos, viu o sol e está aqui, sabe o que eu vou te falar? O motivo disso? A misericórdia de Deus se renovou na sua vida, meu querido, minha querida. A misericórdia de Deus se renovou para ti. Olha que coisa boa, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. O Evangelho, ele é baseado na misericórdia
e na graça. Só existe dois tipos de religião. Eu não gosto de chamar o cristianismo de religião, porque cristianismo é relacionamento, mas para ficar mais claro, para entender, só existe dois tipos de religião no mundo, a verdadeira e a falsa. É fácil demais saber qual é a falsa. A verdadeira, ela é baseada exclusivamente na misericórdia, na graça. Eu não tenho mérito nenhum. Eu não tenho participação nela ou o que fazer. É misericórdia, é graça. E a outra é só obra. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Você tem que pagar aquele negócio, você tem que subir aquela escada, você tem que fazer tantas vezes, você tem que acender isso, acender aquilo. Você tem que pagar aquela promessa, você tem que fazer alguma coisa. Toda religião fora do verdadeiro cristianismo, ela é baseada em obra. Em algo que você tem que fazer. E isso é falso. A verdadeira, ela é firmada na misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia! Quando ele fala naquele grande dia, e eu já vou caminhar para o final, porque, gente, esse ventilador está ventando. Outro dia, vocês não acreditam, eu vi esse ventilador virado para o baterista aqui. Eu falei, rapaz, como é que ele está se refrescando lá dentro, eu não sei. Foi. Acho que foi quinta-feira. Esse dia, irmãos, esse dia do Senhor que Paulo se refere, ele é um dia imprevisível, não tem como prever, e irremediável. Não tem o que fazer depois dele. Você não tem como prever, e você não tem o que fazer. É um dia irremediável. Como o dia do arrebatamento será. Como foi no dia de Sodoma, no dia de Gomorra, como foi no dia de Noé, antes do dilúvio. Tem dois textos que eu vou colocar aqui rapidinho. Coloca aí para mim. Coloca aqui para mim primeiro Filipenses 3, a partir do 9. A gente entender um pouco mais o que estava no coração de Paulo. Irmão, se eu vim para a igreja, se eu vim buscar a Deus, e eu não voltar mais crente, eu acho que não foi na igreja que eu fui. Ou então tem alguma coisa de errada comigo. Porque eu tenho que voltar mais crente. Todas as pessoas que encontraram com Jesus, que tiveram com Jesus, a vida delas, ela não pôde continuar da mesma maneira. A mudança, ela tem que ocorrer. E Filipenses 3, a partir do 9, Paulo diz assim, ó. E ser achado nele, em Cristo Jesus, não tendo justiça própria, que procede da lei. Não tendo justiça própria, porque isso não vai funcionar. Senão aquela mediante a fé em Cristo Jesus. Justiça que procede de Deus baseada na fé. Verso 10. Para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Meu Deus do céu. A comunhão dos seus sofrimentos. Meu Jesus. Paulo tinha prazer em sofrer pela causa, em sofrer pelo Evangelho, em ser perseguido pelo Evangelho, em padecer pela causa de Deus. Ele tinha prazer nisso, ele achava isso maravilhoso. Vai lá. O 11.
esse 11 é um soco no estômago. Ele vai dizer, para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele está dizendo, eu quero me conformar com Cristo ao máximo. Eu quero parecer com Ele ao máximo. Eu quero andar perto dEle ao máximo. Se eu quiser sofrer, se eu quiser padecer, eu quero isso para mim. Sabe para quê? Para que de alguma maneira eu possa ter a bem-aventurança da misericórdia de Deus, de alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que é o arrebatamento. Olha o que estava no coração de Paulo. Era isso que estava no coração dele. É isso que tem que estar no nosso coração. Paulo, ele intercedeu por um bom homem. E o que tinha na mente de Paulo, muitas vezes, é o que falta na nossa. Humildade, reconhecimento. Muitas vezes a nossa mente está cheia de presunção, de orgulho religioso. Outro dia eu estava vendo, irmão, pastores se atacando na internet, um chamando outro de capeta, outro chamando outro de demônio. Eu não sei quem era o capeta, quem era o demônio, se era os dois, se era um, se era o outro. Mas esse é o nível que nós temos chegado hoje, irmãos. Nós temos que entender que precisamos achar misericórdia da parte de Deus, alcançar misericórdia da parte de Deus. Aleluia. Agora, para encerrar, muitos, infelizmente, naqueles dias não acharão. Quais que não acharão? Pessoas que desprezaram, pessoas que não foram misericordiosas. Não vão achar. Quem não usa de misericórdia, também quando buscá-la não vai encontrar. Pessoas que não se arrependeram dos seus atos, das suas práticas. Pessoas que negligenciaram a palavra de Deus, viraram as costas para a palavra de Deus. Pessoas que acharam que não precisavam da sua misericórdia. Pessoas que foram indiferentes ao alerta de Deus, aquilo que Deus quis trazer para a sua vida, para os seus corações. Pessoas que zombaram do Evangelho, que zombaram de Cristo, que zombaram da fé, que zombaram da igreja. Essas pessoas naquele dia vão precisar de misericórdia e não vão achar. Mas eu quero achar misericórdia naquele dia. E eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite quer achar também misericórdia naquele dia, naquele grande dia. Por isso é que nós estamos aqui, Senhor, para ser achados por Ti, para a Tua misericórdia prevalecer na nossa vida. Eu quero encerrar, irmãos. Nós vamos orar agora. Dizendo para você, hoje, agora, esse momento, é um momento de grande misericórdia nas nossas vidas. Aqui na casa do Senhor. É o momento de nós olharmos para nós. É o momento de nós olharmos para Ele. É o momento de nós reconhecermos e que sem Ele nada nós podemos fazer, nada nós somos nesse mundo, nada nós somos nessa terra. É o momento de nos voltarmos para Ele de todo o nosso coração. É o momento de nós reconhecermos, irmãos, olha que, gente, o que estava no coração de Paulo precisa estar no nosso. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, disse ele. É o momento de nós reconhecer, irmão, que ele pede misericórdia, ele faz uma oração por um homem que provavelmente tinha um nível de fé melhor do que o nosso. Que Deus possa nos conceder misericórdia a cada dia. Que nós possamos aproveitar a misericórdia dele a cada dia. Que nós possamos entender a misericórdia dele, para nós também sermos canal de misericórdia na vida das pessoas, direcionadas pelo Senhor. Que Deus nos ajude. Oh, Pai. Que Deus nos ajude a entender também que muitas situações que nós passamos é Deus permitindo que você alcance misericórdia.
Dá, filha, pelo amor de Deus. Antes que eu derreta. Deus tem misericórdia para você nessa noite. Vamos ficar em pé?